Olá pessoal, muita paz, muita luz. Namastê a todos. Estou muito feliz por mais uma vez fazer esse vídeo aqui. E hoje vai ser uma reunião espiritual que aconteceu no dia 24 de março de 2018, com a participação especial do Mestre Quan, um dos mais honrados e venerados por todos nós, e até mesmo no plano espiritual. Até mesmo por nossos mestres chineses veneram muito o nosso Mestre Quan. Para quem não sabe, o Mestre Quan, ele foi o primeiro mestre que apareceu para Laércio depois quando ele voltou à sua mediunidade de projeção astral. Para quem não conhece bem a história, o Laércio sempre, quando era criança, né, ele falava que nem dormia. Ele dormia, né, mas ele lembrava de tudo que acontecia à noite. Então, para ele, é como se não tivesse nem dormido. Estava o tempo todo acordado, desperto. Mas quando chegou à puberdade, aí ele perdeu a mediunidade e aí só foi voltar novamente quando ele começou a fazer as práticas espirituais, Tai Chi Chuan, estudo da filosofia oriental. E aí o primeiro mestre que apareceu para ele foi bem o Mestre Quan. E ele nos acompanha até nos dias de hoje, para nós é uma grande honra. Então, aqui ele começa sempre, né, dizendo as mesmas coisas, que deseja muita paz, muita luz para todos nós. Então, depois ele fala aqui, ó, que ele fica muito feliz em nos receber na casa deles, né, que no caso é o ashram do Laércio, porque como ele sempre acompanhou o Laércio, né, então eles consideram que o trabalho do Laércio e o trabalho deles é uma coisa só. Então, quando alguém vai lá no ashram para receber alguma instrução, eles chamam de nossa casa. Então, ele sempre também incentiva para que nós estejamos lá buscando sempre a orientação espiritual. Aí ele vai contar uma história para nós aqui, ó. Existia na velha China um grande guerreiro das artes marciais que havia dedicado a sua vida toda ao treinamento duro e com o intuito de se tornar um dos maiores guerreiros da velha China. Aí, certo dia, este guerreiro procurou o mosteiro Shaolin para dialogar com um de nossos mestres, e este forte e poderoso guerreiro, sentado diante de um mestre Shaolin, lhes pergunta: Mestre, tornei-me um grande guerreiro, venci em batalhas os melhores soldados, os melhores guerreiros existentes. No entanto, meu coração, meu espírito se sente completamente infeliz e completamente não realizado. Não compreendo, mestre, porque depois de chegar ao topo ainda continuo vazio. Então esse mestre lhe responde: Poderoso guerreiro, tu venceste todas as batalhas deste mundo, venceste todos os grandes guerreiros da China. No entanto, a sua jornada rumo ao caminho do grande Tao, tu apenas subiste o primeiro degrau da escada, onde nesta jornada muitos outros degraus hão de vir. Por que, por que concluis que chegaste ao final da jornada? Então o guerreiro continua a perguntar: O que me falta então, meu amado mestre? E este mestre então lhe responde: Teu coração carece de amor, teu coração carece de bondade, teu coração carece da luz do espírito, teu coração tornou-se rígido e duro, como o coração da maioria dos guerreiros da velha China, onde apenas o que importa era a vitória e derrotar o inimigo. O próximo degrau a subir será então vencer o próprio dragão interior, que aí está, ansioso por novas batalhas em seu coração. Então o poderoso guerreiro diz ao mestre: Mestre, haverá um lugar dentro deste mosteiro para um principiante da jornada do tal? Então o mestre lhe diz: Aonde seu coração estiver, as portas de nosso templo estarão sempre abertas para aquele que busca confortar o seu coração na jornada pela vida. Seja bem-vindo entre nós, poderoso guerreiro. Aposente suas armas e suas espadas e abra o seu coração e se sente conosco nas meditações.
E assim foi feito, e a jornada do poderoso guerreiro iniciou-se dentro das paredes do antigo Shaolin. Compreendem? Se desejarem fazer perguntas, né? Então, aqui ele conta uma história, né, que realmente aconteceu. Lá na frente ele vai até confirmar que isso foi uma história verdadeira e daí certamente a gente pode aprender algumas coisas importantes, né, dessa história. Eu acho que a primeira e a mais importante é que a chave sempre está no nosso coração. E é por isso que muitas vezes uma pessoa tão simples, mas tão simples, que talvez não tem conhecimento, não foi na escola, mas viveu uma vida simples, talvez na natureza, ali na roça, né, como a gente costuma dizer, mas é uma pessoa assim que tem um coração bondoso e amoroso. Então, certamente essa pessoa, ela está fazendo um trabalho muito importante para ela mesma e diante do plano espiritual, a gente enxerga isso com bons olhos, né? Então, quando a gente treina o nosso ser para desenvolver uma área, como no caso desse guerreiro que se tornou um poderoso guerreiro, também é importante, porque ele certamente não será uma pessoa que vai viver com medo dos obstáculos que tem diante dele, né? Ele conhece a sua força, ele sabe o seu potencial. Então, isso também tem a sua importância. Muitas vezes, a autoconfiança e a autoestima vem desse treinamento de um guerreiro mesmo, de enfrentar obstáculos e superar esses obstáculos, e não se sentir inferior e menor do que qualquer problema que apareça diante de si. Então, eu vejo que, por isso, muitas vezes, os mestres incentivam a gente sempre estar praticando tai chi, kung fu. Hum, No caso dos mestres chineses, não necessariamente o yoga, porque eles usam muito as artes marciais. E, inclusive, essas artes marciais, de certa forma, desenvolvem esse lado da pessoa se sentir mais corajosa para enfrentar obstáculos, para enfrentar dificuldades, porque principalmente naquela época, os treinamentos eram muito pesado mesmo, que eles tinham que fazer coisas que eles dizem que nos filmes de hoje em dia não mostra nem talvez 10% do que realmente eles faziam lá. Então era assim um treinamento terrível mesmo, de tão pesado que era. Mas isso desenvolvia neles assim uma coragem e uma força interior gigantesca. É por isso que as histórias dos monges Shaolin eram tão famosas, né? E hoje nós temos muitos filmes e assim por diante. É muito famoso, justamente porque esses mestres eles realmente alcançavam níveis inacreditáveis. Inclusive, os mestres também sempre ensinam que quanto maior o obstáculo, quanto maior a montanha que uma pessoa vai subir e enfrentar, mais forte se torna as pernas dessa pessoa. Então, eles sabem, né, por experiência própria, e eu cada vez mais também venho percebendo isso em mim, que quanto mais a gente enfrenta os obstáculos com coragem, com força e dedicação até superar, porque geralmente na primeira tentativa a gente não consegue, na segunda também não consegue, na terceira também não consegue. E a gente vai tentando até conseguir. E isso desenvolve em nós a força e a coragem da gente conseguir superar as coisas, até conseguir. Não importa quantas vezes tentar, mas a gente vai cada vez nos fortificando cada vez mais e isso desenvolve a força, né? Então, o treinamento, muitas vezes marciais, esse tipo de jeito de enfrentar a vida, é que nos prepara para nos dar muita autoconfiança. E é o que eu percebo justamente nessa história, né? Essa pessoa, né, que antes de ser um monge, era um guerreiro, se tornou mais forte, né? Então, ele desenvolveu essa área, porém, faltava uma outra que também é extremamente importante, que é um coração bondoso e amoroso. Então, aqui vem uma pergunta, né, de um de nossos amigos e discípulos, né? Mestre, baseado nesta parábola, é possível afirmar então que é melhor atingir a sabedoria do que abrir a terceira visão espiritual? E aí o mestre responde: essa história que vos conto não é uma parábola, é uma verdade histórica.
todos os discípulos caminham em uma estrada tortuosa, uma estrada com muitos obstáculos. Ora, o corpo necessita movimentar-se para vencer as batalhas físicas, ora, é o espírito que deve se movimentar e o corpo aquietar-se, para que então possa outro nível de batalha ser travada. Uma batalha após outra, e uma outra se estende ao longo da jornada do guerreiro espiritual. Compreendem? Não existe um fim, porque não existe um começo. O verdadeiro guerreiro sabe que não importa em qual ponto da jornada ele se encontra, ele apenas caminha, caminha e caminha, sem se preocupar com o seu destino final. Ele apenas observa a experiência e o momento presente de sua jornada. Compreende? Aí ele vai dizer, né, que a gente às vezes precisa, né, através do Tai Chi, do Kung Fu, movimentar esse corpo, né? Porque a gente está usando esse corpo e ele é muito importante para a gente ter as experiências, principalmente no Zen, onde a gente aprende mais pela nossa própria vida, nossa própria experiência, do que com livros, com discursos, ou até mesmo comigo aqui falando, criando vídeos, conteúdos para vocês. No Zen a gente aprende muito mais com a nossa própria experiência. Então, o nosso corpo ele tem que estar saudável. Senão a gente não vai conseguir viver tudo que a gente poderia, né? Então, a gente costuma cuidar muito do corpo quando a gente vai entender um pouco mais do Zen. E então, ele vai dizer aqui que existe um momento para a gente pegar firme nesse trabalho interior do corpo, e em outros momentos é o nosso espírito, né? Aí, de repente, seja quando a pessoa se torna um médium, ou alguém, né, que vai trabalhar de alguma forma mais espiritualizada, vai usar mais as características do espírito. Então, cada momento, algo pode ser mais importante do que o outro, a depender da circunstância. Então, aqui, quando a pessoa pergunta, né, é melhor sabedoria do que terceira visão? Então, o mestre, de certa forma, mostrou que, na verdade, nenhum dos dois é melhor do que o outro por si só. Vai depender do momento, né? Às vezes você precisa de sabedoria para lidar com uma situação, talvez não vai ser o seu terceiro olho que vai te dar a informação ali que você precisa, e às vezes, sem a terceira visão, você pode se achar um sábio, mas você não conhece algo que está diante de você, mas você não consegue enxergar, porque o terceiro olho não está aberto. Então, cada um tem a sua importância. E é por isso que ele deu o exemplo aqui como o corpo físico e o espírito, né? Cada um tem a sua importância. Sem o corpo físico, a gente não vai viver. E sem o espírito, a gente não vai conhecer a nossa verdadeira natureza. Então, eles sempre gostam de dizer que não existe fim nem começo. Isso é sempre bem interessante, né? Porque a gente sempre está em desenvolvimento. Quando que isso começou? Começou desde que, sei lá. Então, é isso. Nunca teve um começo, nunca teve fim. E aí vem uma outra pergunta. Mestre, posso fazer uma pergunta? A gente está assistindo alguns aqui já assistiram, né? O documentário do Osho. Eu quero aproveitar a oportunidade para tirar uma dúvida em relação a isso. Eu queria entender a parte da violência dos discípulos do Osho, mas eu nunca perguntaria uma coisa dessa se fosse apenas por curiosidade. É porque isso é uma coisa que já interferiu na minha vida. Então eu queria entender por que eles têm aquela parte de violência entre os discípulos. O que que acontecia lá? Aí o mestre responde: quando se é um discípulo da vida e não ainda um mestre, muitos erros são acometidos. Erros que na verdade não são erros. Entre o certo e o errado, só existem pontos de vistas diferentes. Quando o dragão interior exala suas garras e exala seu fogo pelas ventas, as garras podem ferir e o fogo pode queimar, porque o dragão ainda está indomado. No entanto, quando o discípulo deixa de ser um discípulo
e torna-se um mestre de si mesmo, o dragão se aquieta. As garras são recolhidas e o fogo de suas ventas tornam-se apenas pequenos fluxos de fumaça. Neste momento, não há violência. Neste momento, só há quietude. Compreende? Então, aqui a pessoa, né, está tentando entender por que que acontece tanto problema, né? Até mesmo numa busca espiritual, na igreja onde eu frequentava, sempre tinha problemas. Mesmo no Laércio, a gente percebe que tem dificuldades entre até mesmo os discípulos e tudo. Então, isso é muito comum. E por que que essas coisas acontecem, né? Aí o mestre vai dar uma resposta de mestre, né? A gente, quando é discípulo, a gente só faz cagada. É como se fosse cachorro, né? O que que você vai esperar do comportamento de um cachorro? Comportamento de cachorro. E comportamento de tigre, e assim por diante. Então, quando a gente entende que cada um é como ele é, a gente não vai esperar mais do que aquilo que já é. E à medida que vai ganhando a verdadeira consciência, aí você vai entrando em outro estado de ser. Você vai, digamos assim, elevando o seu padrão de consciência e, portanto, automaticamente o seu padrão de comportamento vai sendo elevado também. Então, quando você é um discípulo. E quando você já tem consciência o suficiente, a partir das experiências que você já tem, então você já vai se tornando um mestre da vida, que é o que ele chama aqui. Então, ele vai dizer aqui, ó, que os erros só acontecem quando se é um discípulo. E é tão interessante porque no Zen, eles não costumam dizer o que é certo e errado. E ele usou a palavra erro aqui no início. Então, aí depois ele vai e traz, né, um ponto de vista aqui. Entre o certo e errado, só existem pontos de vista diferentes. Então, às vezes a gente pensa que está fazendo algo errado, algo talvez para um cristão, né? Pecaminoso diante de Deus, ou alguma coisa assim, ou diante da lei humana, vai preso, é errado, né? Tá infringindo a lei, mas tudo isso são pontos de vistas, porque se o mais importante é a gente viver a experiência para tirar dela uma lição, um aprendizado, então, se a gente não viver a experiência, se a gente não errar, a gente não vai aprender. A gente não vai perceber o que funciona melhor, o que é certo, digamos assim, se a gente não souber o que causa problema, o que é supostamente errado. Então, é através do conhecer o que é errado que a gente vai conseguir perceber o que funciona melhor ou o que é certo. Então, por isso que tudo é importante. E quando a gente erra, na verdade, a gente não está errando, porque a gente está aprendendo, né? Então, aí ele vai dizer muito sobre o dragão aqui. E aí eu gosto muito, né, de usar dragão, esse tipo de coisa aqui, porque os mestres, eles são bastante assim, né, de trazer a figura do dragão para as nossas vidas, né? Porque sempre tem um certo significado, digamos assim. E aí ele vai descrever aqui um pouco sobre o dragão. O dragão interior exala suas garras e fogo e venta, né? E aí pode queimar tudo, destruir tudo. O que que ele quer dizer com isso? É quando se é um discípulo da vida, você vai usar a força que você tem, mas de uma forma que você vai sair destruindo tudo. É como se fosse os homens de hoje em dia, que chega na floresta, vai cortando árvores, vai matando animais, aí mata, sei lá, um tatu para comer carne de tatu, mata tudo quanto é tipo de bicho que ele quer, só para mostrar que ele pode, que ele é maior. Muitos, né, se considera a maior e melhor obra da criação, e aí faz o que quiser com qualquer ser, porque se acha superior. Então, é como se fosse um dragão que, como ele mesmo diz aqui, está indomado. Indomado por quem? Pela consciência divina, não está domado ainda. Então, por isso que sai fazendo todo tipo de desgraça, por isso que existem tantos tipos de guerra e tudo, porque o nosso dragão interior
ainda não está domado. Quer dizer, a nossa força interior, o nosso potencial interior ainda está indomado pela consciência divina, que também está dentro de nós. Como a gente não atingiu ainda essa consciência mais superior, mais elevada, que está dentro de nós, então a gente não consegue domar a nossa própria força. Ela vai para qualquer canto de acordo com os instintos primitivos que também existem dentro de nós. Então ele vai dizer aqui, ó, que quando o discípulo deixa de ser um discípulo, torna-se um mestre de si mesmo, então o dragão se aquieta. Se aquieta justamente porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo e que eu não estou fazendo. Então eu tenho consciência de tudo. Aí eu sei onde direcionar a minha força, a minha energia. E é por isso que quando aparece um obstáculo, aquilo se torna menor do que eu, porque aí eu vou usar a minha energia, né? A força do dragão interior, ou qualquer símbolo que você queira referir. Mas é conhecer essa força que está dentro de você e aí você superar o obstáculo. Então você está direcionando de uma forma sábia, digamos assim. Então o mestre, ele vai fazer isso para o seu próprio benefício e nunca para atacar os outros, prejudicar e assim por diante. Então, quando qualquer instinto primitivo que também está dentro de nós tenta de alguma forma se exteriorizar, aí quando eu tenho o dragão domado, né, quando eu tenho a sabedoria para domar esse dragão interior, essa força interior, então esse instinto primitivo, ele vai ser pequeno, porque eu vou usar a minha força interior, a força divina, para conseguir domar esse instinto primitivo. E aí por isso ele usa aqui, né, essa referência, né? E o fogo de suas ventas do dragão, né, tornam-se apenas pequenos fluxos de fumaça, porque a nossa força divina, a nossa consciência divina simplesmente domina tudo. Basta você acessar isso e fazer com que isso seja ainda mais forte do que os instintos primitivos que também moram dentro de nós. Né? Muitos costumam dizer a luz e as trevas estão dentro de nós. Aí vem uma próxima pergunta. Se nós aqui planejamos a nossa vida no astral, e se nós planejamos, como a gente faz para lembrar ou para a gente seguir esse plano, né, que talvez seria um propósito? Quando a mente não pode atingir, porque suas mãos, mesmo esticadas, não conseguem tocar o objetivo à sua frente, então estenda as mãos do coração. Elas são muito longas, muito longas. Ela é muito mais longa do que os braços da mente. Compreende? Olha, uma resposta curta, muito profunda e simples. Porque a nossa mente, ela vai tentar racionalizar muita coisa e muitas vezes vai criar círculos repetitivos e não vai sair dali. Vai virar uma merda. Porque a nossa mente só consegue raciocinar dentro daquilo que a gente conhece. E esse é um dos maiores problemas de que, porque teorias não funcionam, do porquê intelectualmente a gente não atinge merda nenhuma e é uma desgraça total. E o Zen não costuma usar muito de mente. Justamente porque falta variáveis ocultas que a gente não conhece. E quando não conhece, aí vai errar. Então, o coração, digamos assim, é o que estaria mais próximo de ouvir aquilo que vem do plano espiritual. E muitas vezes, quando os mestres e a gente tenta usar também a palavra coração, é de certa forma tentando lembrar um pouco mais a bondade e o amor que também mora dentro de nós. Então, quando a gente tenta escolher um caminho, escolher um propósito, ou saber o que que a gente fazia lá no plano espiritual, né? O que que a gente tinha em mente quando ia encarnar, talvez quando a gente tenta pensar nisso de uma forma que a gente vai relacionar isso com bondade e amor, é muito mais próximo da gente chegar mais perto de lembrar o que a gente realmente pensava lá, do que a gente ficar tentando racionalizar com a nossa mente, que apenas
muitas vezes está acostumada com as coisas daqui. E isso nos distancia do que é, do que acontece no plano espiritual, que é muito diferente da nossa vida aqui, no plano físico. Então é por isso que o coração tem mais capacidade do que a mente, né? O coração, do que é? Essa, essa facilidade de atingir o amor que está dentro de nós. Então vem uma próxima pergunta. Mestre, como compreender os nossos desejos se eles são expressões egoístas? Não sei se é uma voz autêntica do nosso coração, do nosso espírito. Essa resposta é muito interessante. O mestre vai dizer aqui, ó. Como ouvir a voz de alguém que é mudo? Como compreender a luz se seus olhos estão fechados? Como saber o caminho a tomar diante de ti se ouvidos, olhos e bocas estão fechados? No entanto, só resta o desejo de tomar o caminho certo. O verdadeiro sábio não se preocupa se o caminho que ele toma é o caminho certo. Ele só se preocupa com o caminho. Compreende? Sim. Eu espero que tenham compreendido mesmo. A jornada lhe trará o verdadeiro conhecimento sobre a vida. Todos os caminhos são apenas caminhos. Decidir qual deles tomar está em vosso ser tomar essa decisão. Não deixe que ninguém tome essa decisão por vocês. Encontre dentro de si o caminho e não se preocupe se ele é certo ou se ele é o errado. Compreenda apenas que o importante é o caminho. Então vamos refletir e meditar muito aqui, porque essa eu acho que vale a pena. Como ouvir a voz de alguém que é mudo? Então, se a pessoa é mudo, ela não vai falar, né? Então, como é que você vai ouvir a voz de alguém que não fala? Não dá, né? Como compreender a luz se seus olhos estão fechados? Você é um cego, nunca viu nada, tudo preto, né? Digamos assim. Então, como que você vai compreender o que é luz? Você não tem a experiência. Já sei. Vai ouvir um audiobook, né? Você não vê, então você vai ouvir um audiobook, porque tem tanta gente que gosta de livro. Eu, depois que eu aprendi um pouco mais de Zen, eu acabei me afastando mais de livro, sabe? Então eu vou pegar no pé aí. A pessoa aprende muito com livro, né? Aí no caso aqui, um cego não vai ler, mas vai ouvir um audiobook. Então ele vai tentar compreender o que é luz por ouvir um audiobook. Os mestres falam que pela experiência é melhor. Então, se a pessoa é cega, ela vai ter dificuldade de entender o que é luz. E é isso, vai ter dificuldade mesmo. E o Zen vai lidar com isso. Só que é muito interessante, né, que depois essa pessoa vai abrir o olho e ela vai ver a luz. Então, ela vai compreender porque ela vai ver. Então, o Zen ele dá essa paciência também de você esperar a experiência acontecer. Não se apressar. Vai viver em paz no Zen. Vai viver em calma. Tem tanta gente que, na hora que fala Zen, já tem, né, automaticamente essa noção de que Zen é viver em paz, tá relaxado, tá de boa. E realmente, depois de um certo tempo, a gente fica bem tranquilo mesmo, porque já não se preocupa, né, com muita coisa, porque está vivendo de uma forma mais zen. Então, você vai compreender a luz quando você vê a luz, né? Como saber o caminho a tomar diante de ti se os ouvidos, olhos e bocas estão fechados? Aí eu percebo que eles nos conhecem muito bem, eles conhecem o ser humano com profundidade, porque eles já passaram por todas essas experiências. Então ele diz aqui, ó, no entanto, só resta o desejo de tomar o caminho certo. E quem que está num plano, numa jornada espiritual, buscando espiritualidade, buscando conhecer a si mesmo, que não fica pensando, eu quero escolher o caminho assim que eu quero escolher assim, o que eu vou fazer que vai me gerar um melhor resultado. Eu não sei, mas talvez a maioria, né? Certamente a maioria fica pensando nisso. O que eu devo escolher?
Será que eu devo ir por aqui ou por ali? Onde que eu devo trabalhar? Com qual pessoa eu devo me relacionar? E assim por diante. Qual que vai ser melhor? Qual que é o certo e o errado nesse caso? Qual que eu devo escolher? Então, embora a gente tenha esse desejo, né, de tomar o caminho certo, a gente tem muita dificuldade de escolher porque os nossos olhos, ouvidos e bocas estão fechados. Então a gente não tem um contato direto com o plano espiritual e mesmo se tivesse, o plano espiritual não vai escolher por nós. Como ele mesmo vai dizer aqui mais à frente, somos nós mesmos que devemos escolher o que a gente vai experimentar na nossa vida. Então, ele vai e diz aqui, né? O verdadeiro sábio não se preocupa se o caminho que ele toma é certo ou errado. Porque qualquer experiência, qualquer erro ou qualquer acerto vai ser apenas uma experiência que vai te dar um ensinamento, uma lição. Então, tudo é certo, não tem errado, porque você vai aprender de qualquer forma. Então, o importante é você viver a experiência para você aprender. E por isso eles dizem, só se preocupa com o caminho. Se você apenas se preocupar em viver a experiência, você vai aprender, que é o game changing. Você vai aprender o que você precisa aprender, vivendo a experiência. Então, só se preocupa com viver a experiência. Compreende? Aí agora sim, eu espero que você tenha compreendido. Então, ele continua dizendo, né, que a jornada lhe trará o verdadeiro conhecimento sobre a vida, que é isso, né, a experiência. Todos os caminhos são apenas caminhos, porque todas as experiências vão apenas te ensinar lições, então todos os caminhos são apenas caminhos. Decidir qual deles tomar está em vosso ser, tomar essa decisão. Não deixe que ninguém tome essa decisão por vocês. E aí, quando a gente vai numa igreja, ou quando a gente pertence a uma família, os pais, né, fica escolhendo, principalmente antigamente, né, mulheres não podiam escolher com quem que ia se relacionar. Eram os pais que escolhia isso. Olha que merda, né? Então, aqui ele está trazendo essa informação de que o melhor seria ninguém escolher por nós o que a gente deveria viver. É a gente que deve escolher. Aí depois dessa, ele abriu a oportunidade para a gente fazer mais uma pergunta, todo mundo ficou em silêncio, aí ele apenas se despediu. Se eu tivesse lá, certamente eu ia meter uma perguntinha lá. Mestre Quan, deixa eu passar um Mestre Quan. Mesmo se eu já tivesse feito uma pergunta, eu ia dar um jeito de fazer outra. Já teve vezes de eu meio que fazer 3 perguntas, né? Para um mestre. Aí depois vem o Clarlin, para quem não conhece, um extraterrestre, né? E também é um comandante da frota dos Greys. Então, como sempre, muita paz a todos e tudo, né? Caros e queridos amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para conversar com todos vocês, responder perguntas, né? E ele está dizendo aqui que os amiguinhos da raça dele, né, estão aqui para nos ajudar, né, naquilo que é permitido pelo alto. E eles dizem, né, que se eles não seguirem o projeto do planeta Terra, eles vão preso. Então, existem, de certa forma, autoridades maiores do que os Greyzinhos e tudo, mas até onde a gente já tem conhecimento, né, eles são as maiores autoridades que a gente conhece aqui, né? Então, aqui ele vai continuar dizendo que eles vão nos auxiliar dentro do trabalho maravilhoso que eles fazem junto com os nossos mestres espirituais, preparando o coraçãozinho de vocês. Coração, assim, é uma coisa que se repete tanto nas mensagens deles, porque eu acho que isso é a coisa mais importante. E aí a gente se esquece muito disso e fica achando que, sei lá, aprender se o movimento do Tai Chi, por exemplo, é o pé mais para cá ou é o pé para lá. Se você está tentando endireitar a sua postura corporal para não ter uma postura que vai te prejudicar fisicamente, tudo bem. Mas se as duas posturas é correta e você, né, tá mais apegado a essas coisinhas, esses detalhes
que não vai, de certa forma, transcender a sua consciência, o seu ser, então eu acho que esse é um bom momento para você focar mais a direção daquilo que você gasta a sua energia, o seu tempo, o seu esforço, em coisas que vai purificar o seu coração, o seu ser, porque certamente isso é o que eles sempre estão olhando para nós. Nosso coração, se está cheio de amor ou se tem tanto problema, né, para cuidar. Então, continuam dizendo aqui, ó, para que a gente fique mais calmo, eles estão cuidando de nós, né, para a gente estar mais harmonizado e compreender a vida de nós mesmos aqui, né, nós neste mundo. E nós, que são eles, né, nosso papel é mostrar a vocês os mistérios das estrelas distantes que brilham sobre as vossas cabeças, para que possam compreender que, embora vossos pés estejam plantados aqui na superfície desse planeta, vossos olhos podem vislumbrar o horizonte distante e olhar bem lá em cima, no alto, no alto, no alto das estrelas, e saberem que lá existem muitas pessoas que velam por todos vós, que oram todos os dias por todos vós, e que aqui estão diante de vós para abraçar-vos, para mostrar que nós nos preocupamos muito com todos vós e que nós amamos muito a todos vós. Muita paz, né? E aí ele abre a possibilidade para fazer perguntas também. Então, antes da primeira pergunta, vamos só perceber aqui que ele repete, né, várias vezes, e não só aqui, mas em várias outras mensagens, que eles estão cuidando de nós. Inclusive, eh, eu gosto até de usar mais a palavra cuidado do que a palavra comando, quando a gente vai se referir aos os planos espirituais, né, o Laércio ensina, penumbral, plano da luz, ascensionados, aí ele chama de comando planetário. Eu gosto de colocar a palavra cuidado planetário, porque eu nunca vi eles falando aqui que eles são um comando mesmo, né? Eles sempre falam que estão cuidando de nós e tudo. Eu acho a palavra cuidar muito mais sutil e até mais amorosa e mais fofinho, né? Então, eu percebo que eles têm tanto amor, né, que eles não ficam ditando regras, eles não são ditadores. Então, não é um comando, digamos assim, nesse sentido mais pesado da palavra. Daí, aqui vem a pergunta: Clarlin, o amor seria a chave da transcendência espiritual? Vamos ver o que ele responde aqui, né? Vamos assim dizer. Quando você tem um carro e esse carro não tem nenhum combustível, ele não anda. Anda? Ah, vamos dizer que o combustível do teu espírito, para que ele possa alcançar as grandes distâncias e caminhar, e caminhar, e caminhar, ele precisa do combustível do amor. Ele precisa compreender os desígnios maiores que a sua jornada neste mundo faz com que seja construído este alicerce para que um prédio maior possa ser construído ali em cima. O amor é a base. O amor é o começo de tudo e não o fim de tudo, como muitos pensam. Compreende? Eu já estou filosofando que nem o mestre de vocês. Então, como eu já disse, né, ele sempre, quando é o Clarlin, como é um extraterrestre, né, ele sempre faz, assim, deixa claro quando ele está usando filosofia e quando ele apenas está dizendo a coisa como ela realmente é. Então aqui dá para ver claramente que é uma, tipo, uma analogia mesmo, né? Tá usando a referência de prédio, de combustível de carro, como se fosse o amor. Então é óbvio que o amor não é combustível de carro e nem tampouco uma alicerce de um prédio, né? A base, não é. Mas é uma forma da gente entender. Então, o que é verdadeiramente o amor? Ele só deixou uma analogia, por isso que ele está dizendo aqui que é uma filosofia. Mas isso, de certa forma, nos ajuda a entender, né? Que se a gente quer viver no céu, se quer um galardão, se quer viver num lugar melhor, ou se quer apenas ser feliz,
quer apenas ser alegre, viver em paz, não importa o que você quer ou se não tem desejo também. Você, de alguma forma, você não vai sempre fugir da dor e procurar o prazer. Isso é básico. Ninguém fica a ali sentindo dor e continua sentindo dor. Toda vez quando a gente sente dor, a gente vai espinhar, vai dar um jeito de parar de sentir dor. É por isso que muita gente toma remédio, é por isso que muita gente vai para o hospital. Enfim, quando a dor é grande demais, a gente começa a dar os nossos pulos, não é mesmo? Então todo mundo está fugindo da dor e de alguma forma a gente está procurando ter mais prazer. Porque só o fato de fugir da dor significa buscar mais prazer, não é mesmo? Tudo está conectado, não existe uma linha ali que vai dividir o que daqui para cá é só dor e daqui para cá é só prazer. Não, sempre que a gente está fugindo da dor, automaticamente a gente está indo em direção ao prazer, indo em direção a mais prazer do que dor. Então, é por isso que quando a gente está procurando de alguma forma se sentir melhor, então a gente está buscando algo que é o amor que é a base, é o amor que vai realmente nos proporcionar uma experiência mais prazerosa e com menos dor. E muita gente pensa que é depois que a gente se tornar iluminado, depois que a gente tiver paciência no coração, tiver mais sabedoria, tiver mais qualquer coisa, né? Alegria e assim por diante, é que a gente vai atingir o amor incondicional, o amor maior. E ele está dizendo aqui que na verdade é o contrário. Tudo começa pelo amor. O amor é a base, é a estrutura principal que vai suportar todo o resto em cima. Então, aprendendo com a minha própria experiência de vida, eu já deparei por situações onde me faltava algum recurso e foi alguém com a vontade de ajudar que veio fazer algo por mim e me proporcionar o recurso que eu não tinha naquele momento específico. Então, se não fosse o amor no coração dessa pessoa, eu teria passado por uma situação um pouco mais desagradável. Então, daí dá para a gente perceber o quanto que o amor é tão importante. E daí a gente pode sorrir com mais facilidade, não estando passando por uma situação difícil, né? Onde falta um recurso e de repente a coisa pode ser mais complicada de lidar, não é mesmo? Eu que já passei por experiências assim, sei do que eu mesmo estou falando, então eu sei que realmente esse amor ele influencia em nós estarmos cada vez melhores em situações mais agradáveis, mais confortáveis, e a partir disso a gente tem tanta facilidade para agradecer pelo que a gente está vivendo, ao invés de reclamar por uma situação pior. Se você já passou por alguma coisa na sua vida que alguém veio te ajudar, então para e tenta observar se aquilo que eu estou falando faz sentido e se essa pessoa quer, né? Se alguém te ajudou alguma vez na vida, eu acredito que sim. Se essa pessoa não tivesse te ajudado, então não teria sido pior, não teria sido mais desagradável. Então, talvez você tenha um motivo para agradecer algo que alguém fez por você. E se fez, não fez por amor, é só o amor que pode fazer isso, né? Ajudar as pessoas, cuidar das pessoas, é o amor que realmente faz isso. Aí vem uma outra pergunta. Clarlin, agora mesmo você estava falando de mostrar para a gente tantas estrelas, tudo que tem ao redor e em volta, quer dizer, o imenso universo que existe. E ao mesmo tempo, em uma reunião recente, acho que foi no ano passado, não sei exatamente se foi você, se foi alguém do grupo, trouxe que vocês também tinham um papel semelhante à parede para os discípulos lá de Shaolin que ficavam meditando diante da parede para voltarem para si mesmo e que vocês tinham um papel semelhante a isso. Isso deu um nó na minha cabeça, porque cada vez eu sempre tive essa sensação de amplitude quando você ou quando vocês estão por perto, de expansão. E aí parece que virou ao contrário.
você podia falar um pouquinho disso? Aí o Kralin responde, né? Lá vou eu filosofar de novo. Meus caros e queridos irmãos, meus caros e queridos amigos, minha amiguinha de longa data, você pensa que nós esquecemos de você? Claro que não! A gente observa vocês todos os dias. Nós temos o nosso caderninho, tudo anotado, as coisas lá. Aí eu tá falando aqui como se fosse um mineiro, tipo, as coisas lá. Talvez nós estivéssemos nos referindo ao seguinte. Eu até acho que enquanto ele estava falando essas coisas aqui, que meio que não faz sentido de acordo com a pergunta dela aqui, de repente eu estava buscando informação lá nos registros e assim por diante, né? O que que aconteceu de fato, o ET passou de informação ali, que foi no caso aí de relação com parede, né? Então aí depois ele já começa a dizer aqui, né? Talvez nós estivéssemos nos referindo ao seguinte: da mesma forma que vocês aprenderam com vossos mestres que a verdadeira jornada é a jornada para dentro, onde todos os mistérios de vossas próprias vidas estão lá contidos, estão lá armazenados, vamos dizer assim, ok? Muito bem. Então, nossa proposta não poderia diferenciar-se dos mestres de vocês, porque nós fazemos parte de um trabalho junto com os mestres de vocês, compreendem? Então, na verdade, nós estamos aqui da mesma forma que vossos mestres. Nós somos espelhos para que vocês possam olhar para dentro. Embora nós simbolizemos as estrelas distantes do firmamento, mas o que nós queremos mostrar para todos vós é que a porta que leva às estrelas não está lá fora. A porta está para dentro. Então nós também apontamos para dentro, porque indo para dentro, a porta que leva às estrelas se abre. Compreende? Sim, eu acho que sim. Dessa forma, todos vocês devem compreender, né? Aí vem, eu lembro disso aqui. Teve, infelizmente, alguém, sei lá, se era um despertador ou o que bagulho que é, que tá escrito aqui, é o despertador do relógio, né? Teve um barulhinho chato acontecendo lá, aí atrapalhou, né, a mensagem do Clarlin. Aí depois ele até falou aqui, ó. Posso falar de novo? Porque o barulhinho ficou aí, acho que quase 1 minuto, perturbando eles lá. E tava aumentando, foi pip, 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 até que perturbou todo mundo lá. Embora nós viemos de locais distantes dessa galáxia, nosso propósito aqui assemelha-se ao propósito de vossos mestres: acordar, despertar para uma nova luz, despertar para o tempo moderno das estrelas, unindo-se a todos vós. No entanto, a porta continua sendo a mesma porta que todas as almas e espíritos que vieram de mundos distantes a este mundo para viver suas experiências. Eu já estou orientando este moço aqui a falar para todos vós que sois almas vindas de mundos distantes para viver essa experiência aqui neste planeta. E avisar vocês também que nós conhecemos muitos de vocês há mais de 1000 anos e que vocês não se lembram. É que vocês não se lembram. Mas muitos de vocês que estão aqui sentados aqui em minha frente já nos conhecem há mais de 1000 anos, compreendem? Por isso nós temos assim uma certa, vamos assim dizer, um compromisso em estar diante de vós, porque nós acompanhamos todos vocês há milhares de anos. Não é agora. Nossa raça, ela trabalha em vários mundos na galáxia que estão conectados uns aos outros, como o planeta Terra está conectado a muitos outros mundos neste cosmos imenso. Muitos de vocês estiveram em locais distantes, onde nós estávamos lá juntos preparando mundos. Hoje estão nesta densidade da matéria e não se lembram. Não se lembram muito, né, do que fizeram lá atrás. Mas dia chegará em que vossos espíritos acordarão. Vossas almas poderão despertar e ver que neste mundo de escuridão que vivenciaram neste mundo,
não passa de um pequeno segundo de trevas, onde a eternidade se estende em uma luz profunda para todos vós. Não se preocupem com segundos de escuridão quando há uma eternidade de luz à nossa frente. Compreende? Vocês ficarão todos maravilhados quando essa escuridão terminar e acordarem para a vida espiritual e poderão compreender o quanto nossa raça já conhece a todos vós e quanto vocês nos conhecem também, e quanto nós nos amamos e o quanto lá no fundo de vossos corações vocês nos amam também. Muitos de vocês sentem esse amor incompreensível dentro de vocês. Muitos de vocês não compreendem este sentimento que sentem por todos nós. É que nós nos amamos há muito tempo. É por isso. Aí ele dá oportunidade para mais uma pergunta. Então, ele falou tanta coisa aqui, né? Tanta coisa importante. E a pergunta é simples, né? Por que que se eles que estão tão conectados com galáxias, com o universo, um negócio assim tão grande, é trilhões de galáxias, cada galáxia contendo bilhões, algumas até trilhões e centenas de trilhões, né, tem uma com 100 trilhões de estrelas, uma única galáxia, né? Então, no meio de uma imensidão tão grande, que de certa forma é representada, né, que a gente percebe que os ETs, eles nos trazem essa sensação de amplitude. Por que que eles nos indicariam ir para dentro, né? Então, ele vai dizer aqui, né, o Clarlin, que de qualquer forma, se você não for para dentro, você não vai entender profundamente o que existe fora de você, né? Então, a proposta deles sempre está relacionada com os mestres. Então, é tão interessante, né, que principalmente na ciência, a gente é muito acostumado a aprender astronomia, a aprender sobre o cosmos, essas coisas assim, mas na verdade não tem uma outra porta. A gente não vai entender profundamente as coisas se não for por uma jornada interior de conhecer a si mesmo. Porque se fomos nós que criamos tudo isso, se nós somos Deus verdadeiramente, então eu só vou entender isso quando eu mesmo acessar a mim mesmo. É o nível mais profundo e o mais verdadeiro para se encontrar a verdadeira resposta de tudo aquilo que até mesmo os cientistas procuram. Então, aqui também, esse momento do barulhinho aqui, né? Eu acho importante a gente perceber que a gente precisa, de certa forma, respeitar a presença deles ali, né? Embora certamente a pessoa ali foi por um descuido, né? E acabou deixando isso acontecer, mas a gente também é muito importante ser ágil em alguns momentos e pelo menos ser capaz de lidar com as nossas próprias coisas. É como se fosse dirigir um carro. Então, existem regras para você dirigir carro, moto, e é por isso que você precisa tirar a carteira de carro e moto. Não é simplesmente comprar um carro e sair dirigindo sem saber, sem ter tirado uma carteira. Então, se existe tudo isso, é porque é importante. E daí, um relógio, embora não tenha curso para você aprender a lidar com um despertador de relógio, né? Mas é importante você ter a habilidade em resolver a sua própria vida e dar conta das suas próprias coisas e fazer com que você não atrapalhe nenhum tipo de experiência dos outros, porque eu chamo isso de volvei. Eu chamo, que é não interferir, né, não atrapalhar, não ficar prejudicando alguma coisa, seja a natureza, seja a harmonia, seja o equilíbrio de um ambiente. E aqui tinha todo uma energia ali, né? Todo o tempo de um ET que sai lá do centro da galáxia, lá de lugares distantes, vem aqui para passar um tempinho com nós, que é um tempinho curto para responder as nossas perguntas, passar muito de sua sabedoria. Aí vem um cara lá com um reloginho atrapalhando tudo. Tem que dar conta do seu próprio relógio para não atrapalhar, né? Para não
prejudicar esse momento de harmonia. Então isso eu também vejo como um pouquinho de Volvei. É você nunca atrapalhar, você nunca prejudicar. Ser tão leve, tão sutil, ao ponto de passar por ali sem atrapalhar ninguém. Muito menos um ET que vem lá das estrelas, seria tipo um Jesus da vida, né? Então, o que tem de gente querendo saber qual é o propósito, a missão, né? O que que os ETs vêm fazer aqui na Terra, né? Como se eles fossem seres físicos, né? Que saíram de outros planetas e aí vêm nos visitar aqui ou vêm, sei lá, comer criancinhas, fazer híbridos e assim por diante. E aí, eu, como sempre, gosto de aprender direto da fonte. Os mestres e o próprio ETzinho aqui nesse caso, né? Tá falando que o que eles vêm fazer aqui é nos acordar, é nos despertar para uma nova luz, para o nosso verdadeiro conhecimento, né? Tanta gente que quer. É, é claro, né? Todo mundo que vai começar a estudar ufologia, né? E entra no ufologia esotérica, vai se perguntar, né? O que que os ETzinhos estão fazendo aqui? De onde que eles vieram, né? Quem são eles? E essas foram as três perguntas que o Lala fez a primeira vez que ele teve encontro com o ET e ele percebeu que essas são as piores perguntas que você pode fazer para um ET. E aí, para quem, talvez alguns de vocês já conhecem a história, mas vale repetir para quem não sabe, né? Quem são vocês? Aí o ETzinho foi e respondeu: Você sabe quem é você, Laércio? Aí a segunda pergunta: De onde vocês vieram? Aí o ETzinho respondeu: Você sabe de onde você veio? E a terceira pergunta: O que que vocês estão fazendo aqui? Aí foi a melhor resposta: Nós e todos os amiguinhos da minha raça estamos aqui, Laércio, para ajudar você e toda a humanidade Terra a descobrir as duas perguntas que eu te fiz, que é quem são vocês e o que que vocês estão fazendo aqui, de onde vocês vieram. Então, depois que a gente descobrir sobre nós mesmos, aí a gente vai saber de onde os ETs vêm, quem são eles, porque nós também somos os extraterrestres. Então, eles estão aqui para nos ajudar a descobrir essa verdade dentro de nós. Lao Tzu já dizia, né, que a gente vive conosco mesmo 24 horas por dia. E a gente não sabe quem somos nós. Olha que merda. 24 horas comigo mesmo, eu não sei de onde que eu vim, eu simplesmente fiquei consciente ou esqueci de todo o resto e estou consciente apenas de quando eu era criança, adolescente até o momento atual. É só isso que eu estou consciente ou que eu tenho uma lembrança boa sobre a minha vida. Não lembro de onde que eu vim. Não sei quem era eu na vida passada, na vida retrasada, de que planeta que eu já passei e de onde que eu realmente vim. Laércio fala que é dos planos superiores, né? Que a gente vai se dividindo, todos nós fazemos parte de Deus, e a gente vai se dividindo e até chegar a manifestar-se no plano da matéria aqui. Essa é a informação que o Laércio nos traz. Mas se eu lembro, não lembro. É apenas um discurso do Laércio, é uma possibilidade, como ele mesmo nos ensinam a lidar com um tipo de informações que a gente não pode verificar com a nossa própria experiência. Então, eu estou tentando realmente ter certeza disso. Eu estou tentando ter uma experiência que possa trazer para mim essa certeza. Então, eu estou tentando acordar para a minha verdadeira natureza, assim como talvez você esteja também. E os ETs estão aqui para nos ajudar a encontrar essa verdade dentro de nós mesmos. Então, esse é o papel deles, o que eles realmente vêm fazer aqui. E essa é a grande lição essa grande missão que eles passaram para o Laércio, né? Mostrar quem são os ETs. E os ETs são apenas esses seres que estão tentando nos ajudar. E eles ajudam de uma forma muito avançada, tão avançada que você nem percebe que eles estão ajudando. Eles trazem uma ideia, né? Coloca aí uma ideia na sua mente, coloca assim
talvez uma vontade, um desejo para você buscar algo espiritual, buscar eh, fazer uma prática espiritual, comprar um livro sobre espiritualidade, enfim, fazer alguma coisa que esteja dentro do seu alcance, dentro da sua capacidade, para você buscar um conhecimento, buscar algo a mais, para você começar a sair aí um pouco da corrida dos ratos, né? Pessoa que só vive para pagar a conta, que só vive para o mundo material, não faz mais nada de diferente, é só casar, é só ganhar dinheiro, só buscar fama, poder, e é só isso. Então, a maioria das pessoas está assim, e quando eles vão nos ajudando, né? Quando a pessoa também faz um esforço, aí sim que eles têm mais oportunidade de nos ajudar, porque quando a gente força, né, a ficar sempre na mesma coisa e não muda, mesmo alguém chega, dá uma ideia, tem uma reunião espiritual ali, você quer participar, a pessoa nega, tem um centro espírita ali na esquina, nunca foi, tem uma igreja lá do, sei lá, Bispo Macedo, Bispo não sei quem, pastor José, mas nunca vou. Então, se você não faz essa dedicação da sua parte, eles também não vão conseguir te ajudar. Mas para aqueles que buscam, aí a porta se abre. Eles vão colocando até tecnologias em nós mesmos, tecnologias que a gente não vê, né, no plano espiritual, e que certamente vai expandindo a nossa consciência, vai abrindo campos, vai facilitando de alguma forma para que a gente possa expandir cada vez mais, para que a gente possa nos compreender melhor, de acordo com a nossa busca e a nossa dedicação. Então, eles estão dando um empurrãozinho. Se a gente caminhar ainda mais, eles vão continuar empurrando ainda mais para a gente chegar cada vez mais perto do nosso próprio interior. E aí ele vai dizer aqui, né, que muitos de nós já conhecem eles há mais de 1000 anos, como eu até já disse em outros vídeos. Então é isso. É por isso que a gente tem, assim, muitos de nós, né, que já está nessa busca, tem um certo amor, um certo consideração, respeito e uma vontade, muitas vezes muito grande, de conhecer as tecnologias deles, de ver as naves, de estar com eles, de aprender com eles, enfim, tem aí algum interesse por ufologia. Talvez seja porque a gente já conhece eles, a gente já é fascinado com tudo aquilo que eles já nos proporcionaram lá atrás, em outras vidas e principalmente nos planos espirituais. É onde a gente mais costuma ter contato com eles, né? Porque aqui no mundo físico, raramente a gente vê uma luzinha ali e nem sabe se é OVNI ou não, então o contato mesmo é no plano espiritual. E lá a gente já conhecia eles, e aí depois que encarna, esquece tudo, mas fica aí, assim, às vezes aquela vontade, aquela desejo de buscar ufologia, buscar qualquer coisa com ET. E é por isso, né? Então, eles estão nos acompanhando, nos ajudando. E aí vem a última pergunta, porque ele precisa ir embora. No dia a dia, assim, a gente enfrenta diversas situações. A pessoa pergunta: teria alguma chave, algum mantra, uma técnica para que, numa situação de, sei lá, alguma tristeza ou raiva, que a gente possa voltar para essa harmonia, né? Com mais facilidade, para a gente se sentir mais equilibrado? Aí o Clarlin responde: pense em nós. Pense em nós que a gente lá de cima manda um raio na cabeça de vocês. Pau! E a gente conserta tudo. Pode pensar em nós, pode pensar em mim, que eu escuto lá de cima a choradeira de vocês e mando um raio de lá. Tchá! Um som para consertar tudo. Muita paz, meus caros amigos, e ele encerra. Então, aqui, ó, em vez de mantra, um negocinho bonitinho, um negocinho assim, enfeitado, um mantra, sei lá, uma técnica. O ser humano. E é por isso aqui que eu percebo que os ETzinhos, eles, sempre que podem, eles não trazem analogia, eles não trazem poesia, digamos assim, coisinhas bonitinhas, mas apenas a verdade como ela é.
E nesse caso aqui, é claro que ele não vai mandar exatamente um raio lá de cima, mas é claro que ele pode mandar aí um pouquinho da energia amorosa que eles têm. Então, só isso certamente já é o suficiente para que a gente se sinta muito, muito melhor com o amor que eles podem nos proporcionar. Então, olha que simplicidade, é só pensar neles. E aí eu sempre lembro de que o Sai Baba, ele ensinava que se a gente tiver o nome de Deus em nossa boca, e isso quer dizer, né, na nossa consciência, o tempo todo, 24 horas por dia, então certamente a gente vai criar uma conexão espiritual muito mais forte com sei lá quem seja, mas a gente vai criar uma conexão espiritual muito forte. Já pensou? O nome de Deus 24 horas por dia não faz mais nada, né? Só fica pensando em Deus. Em Deus, 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 em Deus. Vai chegar uma hora que você vai se conectar, né? Porque tudo, eu já percebi que tudo na vida tem a ver com o quanto você dedica, treina, esforça, pratica. É como um atleta. Se ele não treinar, você acha que ele vai ser bom? Não vai. Ele pode até ter mais facilidade, pode até conseguir alcançar resultados mais rápidos do que uma outra pessoa que tem algum tipo de dificuldade, que talvez nunca treinou, né, em outras vidas. Mas todo mundo precisa de treino, mesmo aquele que tem mais facilidade, se ele não treinar, vai ficar uma merda. E aquele que talvez tenha até mais dificuldade, mas se treinar demais, vai superar aquele que pode ter facilidade, mas se não treinar, fica uma merda. Então, é por isso que eu percebo que tudo é treino, tudo é dedicação, é esforço. Até mesmo no mundo financeiro, a gente é muito ensinado de que se alguém tem talento e uma outra pessoa é dedicada, então certamente a dedicada ela vai alcançar mais resultado do que a pessoa que tem talento se ela não dedicar também. É claro que o talento mais dedicação aí pode chegar num resultado maior do que apenas a dedicação. Porém, dedicação é sempre o que geralmente vai te colocar numa posição mais alta em relação a outros tipos de habilidades ou talento, né? Porque sem dedicação não vai para lugar nenhum. Então, o que que é ficar pensando em Deus o tempo todo? É a dedicação de você estar ali se esforçando para se conectar o tempo todo. E pode ser pensar em Deus, né? Ou pode ser pronunciar o nome de Deus, igual o Sai Baba falava, ou qualquer coisa que você, de alguma forma, está colocando sua energia em estar cada vez mais conectado espiritualmente. Inclusive, Laércio recentemente estava explicando que uma pessoa, quando ela começa a fazer algum tipo de prática como essa, né, se envolver espiritualmente com algo, então todo o padrão energético dela vai se transmutando e ela vai se tornando uma pessoa diferenciada. Porque a maioria das pessoas, onde que elas gastam energia e onde que a mente delas estão? É só em cerveja, é só em futebol, é só em mulher, e mulher em homem, assim por diante. Enfim, tá só pensando em sexo, tá só é, pensando em comida, pensando em viajar, pensando em ganhar dinheiro. A maioria das pessoas só fazem isso. Então, que tipo de energia que ela vai vibrar no seu campo energético? Que tipo de padrão energético que essa pessoa vai emanar? É só um padrão comum da maioria das pessoas. E a pessoa que ela tá pensando em Deus, que ela tá dedicando o seu tempo ali. Já pensou? Você não assistir mais filme, você não vê mais novela, não ficar assistindo jornal, não ficar vendo notícias de guerra, não ficar, sei lá, apenas fazendo comida e cuidando da casa. Você não fazer mais nada, só ficar pensando em Deus. É tipo aqueles monges que ia para a caverna e não fazia mais nada da vida. Era só meditar e só meditar. Aí o que que vai fazer de manhã? Meditar. Aí o que que você faz à tarde? Não, à tarde eu medito. Aí o que que você faz à noite? À noite você vai pro shopping, né? Não, vou meditar de noite. Ah, só medita? Ué, só medita. Que tipo de resultado que uma pessoa dessa vai alcançar? É claro que isso é um exagero também, né? Porque o próprio Buda já dizia que o caminho do meio certamente vai te levar numa posição melhor. O próprio Buda, na história dele, só ficava meditando o tempo todo,
Aí ficou mais seco do que eu, aí bateu recorde. Mais magro do que eu, tem que bater recorde. E aí ele viu que não ia dar certo. De repente eu meditei demais, por isso que eu fiquei seco assim. Não sei, né? Não faço a menor ideia. Laes fala que na vida passada eu fui muito gordo. Informação dele, né? Não tô lembrando. Mas não sei. É, tô muito magro também. Aí, é, se você é muito exagerado numa coisa, então certamente você não vai alcançar o equilíbrio, né? Então, não é também você passar o tempo todo só em espiritualidade, porque esse mundo é material, não é uma estrutura material. Então, você precisa ir no supermercado e comprar alguma coisa para comer. Senão, vai ficar magro igual eu. Então, se tem o lado material e espiritual, gasta um pouco de energia no material, gasta um pouco de energia no espiritual. E esse equilíbrio certamente vai te proporcionar muita experiência, se tornar uma pessoa mais preparada para viver a vida com sabedoria, né? Então, o problema é que a maioria das pessoas só pensa em cachaça, né? Então, daí não vai ter tempo para Deus, não vai ter tempo para espiritualidade. Tem um culto, né? Tem uma igreja ali para ir, mas não. Tem um aniversário da prima e é claro que eu tô querendo fazer sexo com ela, então eu vou é pro aniversário da prima. Eu não vou buscar igreja, não vou buscar Deus de coisa nenhuma. E mesmo quem tá indo na igreja porque tá querendo um relacionamento com alguém, porque o ser humano só pensa em sexo. Então vai dar merda, né? Aí somente quando você busca com o coração sincero, sincero mesmo que você não vai conseguir enganar os espíritos que tá vendo tudo, né? Isso deve aparecer na sua aura, deve aparecer em algum lugar. Eles podem ler a mente, né? Então, mesmo se não aparecer na aura, se não aparecer em lugar nenhum, vai ler a mente, vai ver que na sua mente só tem ali aquela pessoa que você está interessado. Então, é só isso que você só pensa na vida o tempo todo. Então, daí não vai dar em nada, né? Por isso que somente um coração puro e sincero, né, que realmente está buscando ali um desenvolvimento interno, realmente está buscando ali conhecer quem é a si mesmo. E só quem realmente coloca isso como algo importante para si mesmo, algo valioso para si mesmo, que aí os ETs e o plano espiritual vai ler o seu pensamento, vai perceber que é realmente isso que você está procurando. Aí sim, é um coração puro e sincero. É simples, né? É só fazer de verdade mesmo, não de brincadeira, não fingindo. É só ser assim, você realmente vai alcançar, né? Mais cedo ou mais tarde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí, porque o próximo vai ser um dos melhores aqui, que é um das mensagens que eles passaram com umas respostas assim, uma mais retada do que a outra, uma mais chocante do que a outra aqui. Vai ser no próximo vídeo, hein? Não perde não, que vai ser muito boa. 14/4/2018. Infelizmente aqui a gente, pelo menos eu não sei, né, não tá marcado quem foi o mestre que deu essas respostas que para mim foi isso, as respostas desse mestre aqui mudou muito a minha vida, o meu jeito de ver. Eu tava em Portugal quando eu ouvi pela primeira vez essas respostas. Então, o vídeo que vem, não perca não, hein? Eu queria te fazer aquele convitinho legal, né? De fazer aulas comigo, seja Tai Chi, a filosofia, Zen, se você gosta, ufologia. A gente pode debater muito isso, aprender muita coisa. Certamente vai ser instrutivo para mim também. É um prazer estar com as pessoas que querem aprender. Então, vai ser uma honra para mim e eu espero que eu possa também te orientar, te ajudar naquilo que está ao meu alcance. Então, fique aí com o próximo vídeo que já está aparecendo na tela e eu espero que você possa ter uma jornada cheia de luz e paz. Namastê.